boa tarde a você. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2014, está no ar mais um programa Ação na TV. Esse programa que nós fazemos com muito carinho para você. Hoje nós temos uma participação muito especial aqui em nossos estúdios. Daqui a pouquinho ela vai dar o seu boa tarde, que é a Rejane Soares, ela que está com um projeto excelente, que é o projeto Profissão de Mulher. A gente também vai bater um papo um pouco mais elaborado e é claro que você vai poder participar ao vivo aqui em nossos telefones. E eu quero, claro, deixar bem claro para você que essa semana você tem uma semana de bênçãos e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua família, o seu trabalho. Vamos ter cuidado no decorrer dessa semana, que Deus possa nos livrar dos homens sanguinários. E eu acho que é isso que temos que todo dia certeza que Deus pode nos abençoar. Aqui em nossos estúdios já está ela, a Rejane, essa mulher guerreira, mulher que tem pulso. Ela já participou de alguns programas e já falando do seu projeto. E ela está agora aqui comigo. Muito boa tarde, Rejane. Boa tarde às mulheres em especial, né? As mulheres aqui da região do Amazonas, mulheres ribeirinhas, as nossas mulheres caboclas, né? Que são a nossa realidade, a mulher daqui do centro, aqui da área urbana. E com certeza esse projeto está vindo para mudar a realidade da mulher da região amazônica. Rejane, vamos começar logo a falar do projeto Profissão de Mulher. Ele se deu início quando? Olha, o projeto iniciou quando eu fiz um curso, na verdade, né? Eu vi um anúncio de máquinas pesadas, fui me inscrever no curso de escavadeira hidráulica, depois eu fiz o de moto niveladora. Aí comecei a perceber a ausência da mulher nesse mercado de trabalho e percebi que era um mundo extremamente masculino. Fiz algumas pesquisas e aí a gente não identificou muita coisa dentro do que a gente pode pesquisar, né, relacionado a mulher e máquinas pesadas, e a gente resolveu idealizar, montar uma estratégia, montar um espaço onde a gente pudesse fazer com que a mulher conhecesse o mundo das máquinas e pudesse se qualificar para estar operando máquinas e entrando para esse mercado de trabalho, que é um mercado extremamente promissor. E claro que esse mercado geralmente para homens. E quando você chegou, fez o curso, qual foi a sua primeira reação? A primeira reação é desafio, né? Eu fazia parte do movimento de mulheres, né? Mulher feminista, já trabalhava com a questão do combate à violência contra a mulher, a autonomia financeira da mulher, a importância da mulher no mercado de trabalho. Então, quando eu vi que dentro das máquinas tinha uma coisa que a gente poderia fazer de diferente, aí eu falei, vamos fazer um projeto aqui. Aí encontrei pessoas que trabalhavam já com máquinas, né? E que eram instrutores, que são nossos parceiros, né? Que é o Edian Jacques, que é um mecatrônico que trabalha, que faz a parte de instrução, e o Edgar Melo, que é um advogado que também faz parte da equipe. Então, na verdade, são 3 pessoas fazendo um diferencial, né? E a ideia é entrar em todos os estados da região norte, da região amazônica, levando a proposta do projeto, fazendo com que as mulheres conheçam um pouco mais das máquinas, conheçam de mecânica da máquina, conheçam a parte hidráulica da máquina, a parte elétrica da máquina. É fantástico, por exemplo, é um mundo masculino. Quando eu estava na aula e que o instrutor começava a explicar, parecia que eu via o motor funcionando na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, eu não sou a única mulher que posso fazer isso, mas mulheres precisam fazer. Mas o que precisa? Oportunizar, né? Criar esse espaço. Foi aí que nasceu a proposta do projeto Profissão de Mulheres. E como é que é a aceitação das mulheres? Quando você chega falando de um projeto desse, é claro que a mulher se assusta. Acostumada a estar ali na cozinha, claro, me desculpe as mulheres, mas também trabalha fora. E quando você chega com um projeto feito esse, qual é a reação delas? É legal quando tu fala que a mulher está sempre na cozinha. Na verdade, eu acho que é legal fazer uma linha do tempo. Por exemplo, no início da civilização, nós mulheres não podíamos escolher marido, não poderíamos fazer nada, a não ser que os homens ordenassem, né? A vida da mulher era ter filho e cuidar da família. Daqui a pouco a mulher não poderia votar. Aí a mulher já passou a votar. Hoje nós temos uma presidência da República, temos deputadas, prefeitos. Automaticamente a mulher ela vem conquistando o seu espaço, né? O que disseram pra gente que nós não poderíamos, hoje a gente olha assim, será que eu não posso mesmo? Que é a questão das máquinas pesadas. Então, a reação das mulheres é sempre assim, que coisa boa. Geralmente tem aquele coisa assim, que legal, eu também posso, por exemplo. Ainda há pouco eu estava conversando com a Andreia, né, que é daqui do marketing daqui, né, que ela falou, eu gosto quando eu vejo um projeto como esse. Então, dar um abraço para a Andreia, agradecer o espaço cedido, porque assim, um projeto como esse precisa
precisa de parcerias, as pessoas precisam entender que é um projeto que vem mudar a vida da maioria da população. E quem que é essa maioria da população? Somos nós, mulheres. E quem diz isso não é a Rejane que está falando. E se o Censo, que é uma das pesquisas mais respeitadas do nosso Brasil, que mostra que nós somos a maioria da população. E aí, quando você procura no mundo de máquinas a mulher, você vê o mínimo de mulheres que está lá. Então, e muito pouco mesmo. Existe um déficit nesse mercado de trabalho para operadores de máquinas, principalmente qualificados. Hoje em dia nós vemos que mulheres dirigem caminhões, dirigem ônibus. A gente pode ver isso em todas as cidades brasileiras. E também, no mundo afora, né, eu já pude presenciar, mulheres realmente lá trabalhando em máquinas pesadas. E agora no Brasil está chegando esse projeto, claro, em outras cidades também já existe, e você está trazendo, dando oportunidade que as mulheres possam conhecer esse novo curso, né, esse novo universo que é de máquinas pesadas. Agora, Regiane, em relação assim, geralmente hoje em dia a aceitação, como você falou, já está bem amênua. Mas as mulheres, de fato, elas realmente estão querendo, os maridos de certa forma permitem, na sua opinião? Eu acho que existe uma mudança nesse cenário já, né? A gente está no século XXI, ano 2014, muita coisa mudou. Alguns espaços você consegue ver que ainda é retrógrado, né? Mas a gente também percebe que existe uma necessidade da mulher de se autoafirmar. A autonomia financeira da mulher hoje é uma necessidade. Não dá mais para você ganhar um salário mínimo quando você tem filho, quando você tem carro, quando você quer ter casa, quando você quer se vestir bem, quando você quer se alimentar muito bem. Automaticamente você tem que alçar voos mais altos. Você precisa ir para outros universos, além do universo que você fala do fogão, né? Que não é nada feio, né? Não é desonroso você trabalhar na cozinha, né? Mas se você pode ir para um outro habitat, se você pode ir para um outro espaço, por que não? Né? Por que eu não posso ir trabalhar nas máquinas? Por que eu não posso operar uma retroescavadeira? Por que eu não posso operar uma pá carregadeira? Por que eu não posso operar uma escavadeira hidráulica? Por que não uma moto niveladora, que é uma das máquinas assim que geralmente o pessoal olha, mas essa máquina... E na verdade, eu sempre costumo dizer, depois da escavadeira hidráulica, a moto niveladora é a máquina que eu mais gosto. É a sua preferida? São as minhas preferidas. Agora, e também o universo, né? Vamos supor, até navios. Hoje nós podemos ver que mulheres sendo comandantes. Agora imagina para um homem, você de casa, né, se reportar para uma mulher comandante. Nossa, será que a segurança existe? Com certeza. Agora imagina um homem olhando uma mulher manobrando, né, uma retroescavadeira. Nossa, deve dar um frio na barriga, não deve dar não? Não dá não. A gente, assim, vira e volta, a gente, quando dá os cursos, a gente precisa operar para as pessoas verem, né? E eu lembro que nós estávamos num lugar chamado Lourenço, num lugar que é garimpo, lá no estado do Amapá, e aí eu estava conduzindo a máquina, e aí vinha um rapaz de moto e ficou parado olhando assim. É bom essa sensação, né? É bom mostrar que nós, mulheres, temos condições, nós temos apenas que agarrar as oportunidades, né? E essa é uma grande oportunidade para as mulheres que estão acompanhando o programa hoje. Se você, de repente, eu sempre costumo dizer, né? Se você pediu uma mudança na sua vida em 2014, eu estou trazendo uma oportunidade única, que é de ir para um mercado onde o salário é bom, o salário é promissor. Nunca vi na minha vida, ainda não vi um ex-operador. O meu pai é operador de máquinas pesadas. Ele tem 4 carteiras de trabalho assinadas só com operador e não quer deixar de ser. Peço desculpas, temos uma participação aqui, senão... Senhor Eli, do bairro Zumbi. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Júnior. A pergunta que eu queria fazer aí para a dona Rejane, se para fazer o curso de treinamento de máquinas pesadas para mulheres, é preciso ser habilitado em alguma categoria? Olha, ótima pergunta. Tá. Para fazer o curso não precisa de habilitação. O curso ele não está ligado diretamente à habilitação. Agora sim, é o próximo passo da mulher buscar a sua habilitação, que não vai servir apenas para operar a máquina, vai servir também para que ela consiga ter o próprio carro, guiar um outro carro, né? Algumas empresas, elas exigem a categoria porque você transporta a máquina no trânsito, mas as grandes empresas onde você está dentro da obra, a máquina fica dentro da obra. Então, automaticamente, você precisa do certificado. E tem mais uma coisa, dentro dessa pergunta do seu Elias, que a gente precisa frisar, é o seguinte, se o Ministério do Trabalho chegar dentro de uma obra e tiver um operador ou uma operadora apenas com a habilitação e não tiver o certificado, aquela empresa ela é multada. Muitas empresas já fecharam exatamente porque o profissional está lá com desvio de função, está com habilitação, né, de motorista, mas não está com o seu certificado, com a sua certificação de que é operador. Então, uma coisa para fazer o curso, você não precisa ter habilitação, mas é o passo seguinte que você vai precisar ter na sua vida, que é tirar a sua carteira de habilitação. Então, como você falou, é necessário que você haja como para ser piloto brevet, motorista CNH,
para operador existe a autorização específica. A certificação de que você fez o curso. Vai constando lá que você fez o curso, o número do seu CPF, no certificado, no verso vai o seu conteúdo programático, é super importante o conteúdo programático que mostra lá que você participou de aula de motivação, segurança no trabalho, que você conheceu a máquina, que você sabe fazer o checklist, que você entende a parte mecânica. Quem tem máquinas, quem trabalha com máquinas, quem é encarregado de obras, que trabalha diretamente com máquinas, quem tem máquina, quem tem maquinário próprio, sabe a importância que se tem em ter um profissional qualificado, um profissional que consiga olhar para a máquina e entender. Eu costumo até brincar muitas das vezes que as máquinas é como o filme Avatar, que você tem que se conectar, né? Não existe mais operador hoje em dia onde ele só suba na máquina, por exemplo, eu sei operar e te ensino de qualquer jeito. Não. Precisa ter qualificação porque eu preciso conhecer a máquina, porque eu preciso dar produção, eu preciso ter uma manutenção preventiva, eu preciso entender do motor da máquina, se ele é o MWM, se ele é um Cummins, se ele é um Perkins. Então, eu preciso entender de como é que aquela máquina, eu preciso me conectar à máquina. Então, não adianta só você operar, não é chegar na cabine e operar, não, saber levantar e baixar a concha, saber girar a torre da escavadeira hidráulica. Você precisa conhecer a máquina para você ser um profissional excelente, que aí você vai ser o quê? Disputado no mercado de trabalho. Não tem coisa melhor de você ser um bom profissional, automaticamente ser disputado no mercado de trabalho pela qualidade daquilo que você oferece quanto profissional. Porque hoje em dia as empresas buscam realmente profissionais que elas possam reduzir o quadro, como você falou. Uma pessoa que entenda da mecânica, também operar, ele já pode reduzir até o custo dele. Então, por isso que é necessário você aprender a mecânica e a operação. É isso mesmo, né? Também lembrando que algumas partes da mecânica não é o operador que vai fazer, e sim o mecânico. Precisa frisar isso. É interessante que você, enquanto operador, consiga entender o que é a mecânica. Você entendeu, quando você começa a operar a máquina, você começa a conhecer a máquina só pelo barulhinho, né? Você está escutando, mudou o barulho, carro, né? Forçou o cilindro, nossa, eu filtro, alguma coisa, você já sabe. Então, automaticamente, se você sabe o problema que tem na sua máquina, você vai dizer exatamente para o mecânico, olha, eu estou ouvindo um barulho diferenciado no cilindro da concha, ou no cilindro do braço, no cilindro da lança. Olha, eu acho que o filtro precisa trocar. Olha, eu acho que o motor, a camisa do radiador. Então, quer dizer, são coisas que eu estou falando que é tipicamente masculina. E você, né? Que não entendeu o que ela disse, depois você vai ligar para a Rejane, ela vai traduzir para você. Não é isso, Rejane? Exato, não faz o curso. Eu aprendi tudo isso no curso. Né? Então, é possível uma mulher operar uma máquina, conhecer uma máquina, apenas ligar a máquina e perceber que a máquina tem um probleminha? É possível, sim. Bom, agora temos a participação da dona Nazaré, lá da Compensa. Muito boa tarde, Nazaré. Boa tarde, querida. É uma satisfação participar. Eu já estou querendo, que eu acabei de ligar a televisão agora e eu não entendi bem o que ela está explicando. Eu gostaria de ser mais uma a participar do assunto. Bom, ela ligou a televisão agora e ela quer saber realmente o assunto, ela quer se inteirar um pouco mais do assunto. Dona Zara, estamos falando sobre essa nova modalidade das mulheres, que é a pessoa manobrar máquinas pesadas. E aqui a Rejane está nos nossos estúdios para dar mais uma explicação, e ela também tem como você fazer um curso para se habilitar. Não é isso, Rejane? Exatamente. Se a senhora estiver interessada, aí eu posso até dar mais informação, não é justo voltar do início do programa até agora, os telefones, né? É importante. Mas eu vou dar o telefone de contato, que é o 9444-3305, ou você vai até a Avenida Joaquim Nabuco, número 1023, que fica lá no centro, no Cefam, é conhecido popularmente como Cefam, e também como Diocese de Manaus. Tem uma pessoa da nossa equipe lá aguardando para receber você, onde vai dar mais informações, e se você for fazer o curso, já senta e conversa com ele, já se inscreve. Rejane, mais uma vez, o telefone. 9444-3305. Esse telefone de contato do projeto Profissão de Mulher. E, Rejane, quando os homens, né, os famosos, acostumados a utilizar essas máquinas, quando veio você lá manobrando, né, como você já... Hoje em dia, os trabalhos com os projetos já deixou um pouco mais a máquina, né? Mas, antigamente, como é que era a visão dos homens? O que eles chegavam para você? Quais eram as palavras dele para você? Acho que eu tive muita sorte de trabalhar com homens que sempre acreditaram em mim. Né? Sempre acreditaram. Geralmente, quando a gente está nos cursos, aí tem o pessoal da máquina que pergunta para os instrutores, ela sabe operar? Ela vai pegar na máquina mesmo? Não vai pegar na máquina? A dúvida. Porque sempre aquela dúvida, né? Então, é um desafio que a gente vai enfrentar quando entrar para o mercado de trabalho. O desafio da dúvida, né? Se a mulher tem condições ou não. E aí é subir na máquina, fez o curso, vai estar seguro, vai subir na máquina, vai operar, vai conduzir, vai resolver tudo que tiver que resolver. Agora vamos falar com a dona Margarete, lá do bairro Beija-Flor. Boa tarde, Margarete.
Boa tarde. Eu sou Margarete, eu sou baiana. Há 25 anos atrás, eu era mecânica de máquinas pesadas, sabe? E não segui carreira porque meus pais adoeceram e a minha paixão é a mecânica de máquinas pesadas. Puxa, que legal saber disso. Inclusive a mecânica é um mundo apaixonante, né? A mulher que muitas vezes olha, não consigo. Não, tenta primeiro. Se é isso, tu não conseguir, é outra história. Mas a mecânica de máquinas pesadas, a dona Nazaré, é Nazaré o nome dela, né? Isso. Dona Nazaré, a senhora que já atuou nessa área, sabe? Que é uma área promissora, né? Não é só questão de um sonho. Margarete, né? Não é só uma área onde você vai ter um sonho. Você é promissora, paga muito bem. Então, se a mulher pode ganhar muito bem, deve ganhar muito bem. Então, tem que entrar nessas áreas onde quem está sendo melhor pago é o homem, né? Não é justo as mulheres ficarem de fora. O emprego doméstico é uma discussão que a gente vê amplamente aí, mas nós precisamos sair do mundo doméstico e ir para outros espaços, para ter autonomia financeira, para ter independência financeira. Ô, Rejane, eu quero agradecer a sua participação, a informação sobre esse curso, essa nova modalidade que as mulheres possam entrar no novo mercado de trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Você pode dar suas considerações finais ao nosso público. Nossa, eu é que agradeço à TV Bandeirantes, ao programa Ação na TV, dizer para as mulheres que a gente precisa se desafiar. E esse é um desafio para 2014. Aprender a operar máquinas pesadas, entrar para um mercado de trabalho onde você pode ganhar muito mais. Avisar que nós temos 2 vagas de emprego já disponíveis para as mulheres que forem participar do curso. Acho que se saírem melhor, nós vamos estar encaminhando para serem testadas por uma empresa e de repente você vai lá, está aí na sua casa hoje só assistindo o programa, vai lá na Diocese, na Avenida Joaquim Nabuco, 1023, no Cefam, se inscreve, participa do curso, de repente você pode estar sendo beneficiada. E o nosso telefone de contato é o 9444-3305. Liga, pega mais informação ou passa lá com a gente na Diocese. E eu que agradeço. Muito obrigado. Então, já que em nossos estúdios também, Marcelo Pardo, ele que vai estar daqui a pouquinho aqui para a gente falar sobre comportamentos e outros assuntos. Tivemos a participação no primeiro bloco da Rejane, ela que falou desse novo universo das mulheres. E agora comigo aqui está Marcelo Pardo. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, Júnior. Mais uma vez, uma satisfação de estar no programa, construindo com você e nosso telespectador o Ação na TV. E hoje vamos falar sobre sexualidade humana e os comportamentos, né, no século XXI. Podemos falar um pouco sobre isso, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, acredito que bastante oportuna essa fala, e a psicologia tem grandes contribuições a dar, junto com outras áreas de conhecimento, como a sexologia, que é uma especialização também. Ora, nesse primeiro momento, acho que é muito importante que nós entendamos o seguinte: a sexualidade em nós, seres humanos, ela é heterógena. O que isso significa? Ela é bastante variada, ela é bastante diversificada. Dentro das nossas culturas, nós temos a ideia de o que é normal e o que é anormal. O que é saudável e o que é patológico. O que é anormal não quer dizer necessariamente que seja patológico. O que é normal nem sempre é saudável. Então, são 4 conceitos que são fundamentais para o entendimento do comportamento humano em geral e que se aplicam à sexualidade. Por exemplo, né, na escola, isso é muito importante desde pequenos, né, a questão da sexualidade, os professores estão ensinando, você, na sua opinião, você concorda isso? Você toca num assunto muito interessante. Muitas pessoas se questionam sobre a importância da educação sexual na primeira infância, se isso é relevante. Bom, nós que estudamos isso durante muitos anos, nós sabemos o quê? Primeiro, a sexualidade em nós humanos, ela já se manifesta ainda no útero, já nos últimos 3 meses. Não se deve confundir sexualidade com orientação sexual, ou muito menos sexualidade com erotização genital. Vamos destrinchar isso de uma forma mais clara. Quando nós somos bebês, quando nós somos muito pequenos, todo o corpo forma uma imensa zona erógena. O que isso significa? Todo o corpo possui áreas de maior ou menor excitação sexual. Isso não quer dizer ato sexual. Quando a gente fala sexualidade, a gente sempre, adultos, nos vem em mente o ato sexual. Dessa sexualidade que estamos falando aqui, não estamos falando do ato sexual ainda. O ato sexual será um processo a ser desenvolvido posteriormente, já na fase bem mais distante
Mas quando bebê, nós já temos a sexualidade, que é uma relação de prazer e de desprazer com o próprio corpo e na relação do corpo com o meio ambiente exterior. Marcelo, a gente vai entrar num assunto que hoje em dia, né, você se vê muito, a questão de comportamentos. Vamos entrar na questão da sexualidade, né? Orientação sexual, a gente pode falar um pouco depois. Relação ao comportamento. Algumas pessoas que hoje em dia cometem crimes de pedofilia, que hoje em dia é um crime. Você, na sua opinião, esse comportamento vem de infância ou no decorrer da fase adulta, na sua opinião? Olha, um tema bastante interessante, até pelo momento que passamos, né? A questão da pedofilia. Primeiro, antes de qualquer coisa, que precisa ficar claro que pela legislação brasileira, a pedofilia, ela é crime. Mas que diacho é pedofilia? Fala-se tanto em pedofilia, o que diabo é isso? Pedofilia é toda e qualquer relação sexual que ocorre com intercurso, ou seja, com penetração ou não, em pré-púberes, de uma pessoa mais velha com pré-púberes. O que é o pré-púbere? É o sujeito antes dos pelos, ou seja, menor de 14 anos de idade. A nossa legislação brasileira deixa claro que isso é crime e possui penalizações para isso. Isso é um fato jurídico. Porém, nós não podemos perder de vista que os textos das leis, por exemplo, que dizem que o tráfico de drogas também é crime, que a corrupção também é crime, que o estupro também é crime, estão lá nos textos legais. Existem investigações, pessoas são condenadas, pessoas são presas, mas o comportamento se repete. Ora, criminalizar um comportamento não significa extirpá-lo das humanidades. A pedofilia é uma forma de organização. Para a psicanálise, é um perverso polimorfo. O que isso significa? Ele fica retido, preso naquela forma de prazer sexual que as crianças têm até por volta de 5 anos de idade. Ele fica preso a essa forma de orientação do desejo. E ele vai passar a sua vida inteira tendo desejo preferencial por crianças. É como se ele, por volta até os 5 anos de idade, tivesse se retido naquela forma de estruturação de desejo sexual. E aquilo vai acompanhá-lo até a sua morte. Por isso, é uma ilusão. Rasgo os meus 2 diplomas da Universidade Federal, os meus 300 livros técnicos, se alguém disser que existe um ex-pedófilo. Ex-pedófilo, ex-heterossexual, ex-bissexual, ex-homossexual, não existe. Agora, o que pode haver é a abstinência sexual. Eu posso ser um heterossexual e decidir nunca mais fazer sexo na minha vida. Se eu não sofrer de compulsão sexual, eu vou conseguir fazer isso. Exemplo, são os sacerdotes, aqueles que conseguem praticar esse tipo de comportamento. Eu posso ser um homossexual e definir, não vou praticar mais sexo na minha vida. Eu consigo fazer isso, mas eu não deixo de ter o desejo orientado para aquela estruturação sexual. Então, a pedofilia, a homossexualidade, a heterossexualidade são estruturantes na personalidade do sujeito, Júnior. Bom, Marcelo, vamos falar agora da questão de comportamento. Você, como um grande estudioso e psicólogo, né, o que você aconselha os pais, por exemplo, quando uma criança, quais os principais sintomas que a criança pode chegar em casa, as mudanças de comportamentos em uma criança? Olha, isso é muito interessante a pergunta que você faz, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente é muito criança, a gente tem uma imaginação bastante fluida. O que isso significa? Nós adultos estamos presos nessa loucura da civilização. Olha nós aqui. Eu sendo entrevistado por você, você me entrevistando, nossos telespectadores nos assistindo. Neste exato momento, nós estamos presos nessa estrutura aqui. Todos nós, presos em termos, presos pela vontade e pelo desejo. Organizamos o nosso tempo, deixando de fazer outras coisas para estar fazendo isso aqui. Isso na criança não existe. Ela é muito fluida, a mente é muito fluida. Então, passa pela mente de uma criança pequena um nível de desorganização, vamos usar essa expressão, muito amplo. Então, o que ocorre? Podem ocorrer fatos reais
e podem ocorrer fatos fantasiosos. Para Freud, a fantasia e a realidade indiferem, porque o que conta é o trauma. Então, se a criança constrói o processo traumático em cima de um ato fantasioso, ou seja, não ocorrido na realidade, ele é tão traumático quanto, porque ele construiu aquilo mentalmente. Isso é fácil de ser entendido nas pessoas que sofrem de ciúmes, aonde a mulher ou o marido não fez absolutamente nada, mas ela já construiu, ou ele, um chifre no seu imaginário. Então, a partir daquele momento em que há dúvidas sobre o outro cônjuge, aquilo causa uma dor emocional, uma crise emocional, às vezes até a separação do casal. Na criança não é diferente a fantasia. Então, ela dá sinais. Primeiro, precisei explicar isso para falar dos sinais. Bom, geralmente, uma criança falante, ela tende a um embotamento. A primeira coisa é um retraimento. Outra questão, ela passa a ter dificuldades nos toques corporais, né? A nossa cultura, ela tem uma série de mitos, uma série de hábitos que são característicos da nossa cultura. Por exemplo, é comum a mãe dar banho no filho, mas não é comum o pai dar banho no filho. Ainda se tem aquela estereotipia preconceituosa de que uma mãe, ela é assexuada no trato de seu filho. O pai, não. O pai não pode lavar o menino ou a menina, porque não se pode imaginar dar um banho numa criança sem lavar o bumbum, sem lavar as genitálias. Isso não é um banho, né? Ou com uma mangueira a 50 metros jogando água na criança. As mães fazem isso, né, sem maiores preconceitos. O pai é vedado, na maioria das vezes, por um pacto velado na nossa cultura. Percebe? Existe um certo preconceito, existe um certo medo de que o pai, por ser homem, não possa dar banho na criança, não possa tocar a criança. Então a gente tem uma espécie de ordenamento nessa situação. A criança, ela apresenta também sinais do tipo: quando a mãe for tocar em determinadas áreas que ela costumeiramente tocava no corpo, ela se retrair, ela querer tirar a mão da mãe. Então isso também é um sinal. Existem sinais mais objetivos, como por exemplo, em caso de tentativa de intercurso, ou seja, penetração na criança, os sinais de hematomas. Aquilo vai ficar vermelho, arroxeado nas genitálias. A mãe e o pai, a mãe principalmente, ao dar banho na criança, vai observar isso. Mas há os sinais mais subjetivos, que é esse retraimento do comportamento, não quer brincar, não quer correr. A mãe, quando vai dar banho e tocar em certas partes do corpo, a criança tira, a criança se recusa, chora, né? Começa a criar uma situação de obstaculização do toque corporal. Ali há algum sinal. Ali há algum sinal de que algo está se construindo naquela situação relacionada à sexualização da criança. Bom, Marcelo, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero mandar um forte abraço para os integrantes da quadrilha Sansão e Dalila, lá do Beco do Macedo. Eles são grandes amigos e assistam todos os dias o programa Ação na TV. No dia 26 vai ter um grande bingo em prol da quadrilha. Jackson, a Conceição, todos vão estar esperando vocês ali no Beco do Macedo. Um forte abraço a todos vocês. E Marcelo, em relação, estamos nos minutos finais ali, quando uma criança realmente de fato é descoberto que ela sofreu, né, este mal, qual a melhor atuação dos pais em prol dessa criança? Bom, temos um aparato jurídico que determina o que ser feito, né? De imediato deve-se buscar as estruturas de conselhos tutelares, o Poder Judiciário, a Delegacia Especializada da Infância, para que eles deem encaminhamento aos processos jurídicos. Isso é um aspecto. Agora, do ponto de vista da saúde da criança, uma vez detectada a questão, imediatamente buscar o auxílio na psicologia para que se faça, no mínimo, uma avaliação de que nível traumático está aquela criança. Se a criança, muitas vezes, ela passa ilesa ao processo, né? Ela tem ali os seus problemas iniciais, mas se recupera rapidamente. Mas ela pode, sim, ficar com maiores marcas emocionais sobre a questão
pelo comportamento dos pais ou dos cuidadores, de tanto preocupados, de tão cautelosos, de tão não faz isso, não vai para ali, não faz aquilo, aí passa a incidir no imaginário dessa criança uma série de medos, uma série de inseguranças, que aí sim constrói um processo patológico. Que leva para a vida toda isso, geralmente? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, nós temos casos que na clínica, isso eu vejo todos os dias praticamente, principalmente clínica de casais, em que a mulher, a esposa, sem entrar no mérito de cada caso, evidentemente, a esposa tem dificuldades no ato sexual com o marido. E outras mulheres que têm dificuldades com o ato sexual com qualquer parceiro. E aí ficam recebendo pechas das mais variadas dentro do núcleo social, quando, na verdade, essa dificuldade que ela tem no ato sexual se dá por uma experiência traumática ocorrida lá atrás, na sua história de vida, geralmente na infância. Freud, no final do século XIX, já estudava essa presença maciça de crianças que sofriam, ou a nível real, ou fantasioso, o abuso sexual. E acredite, a maior parte do número de abusos sexuais ocorre pelas figuras parentais mais próximas. É o pai, é a mãe, é o padrasto, é a madrasta, é um tio, são os primos, os vizinhos, amigos e, em último lugar, um estranho. Em último lugar, um estranho. Exatamente. Bom, Marcelo, estamos nos minutinhos finais. Suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de falarmos desse assunto, um assunto que é sempre muito complexo, muito delicado, mas que, na nossa opinião, deve ser tratado de forma muito clara, de forma muito objetiva, para que a nossa comunidade, as nossas famílias, os nossos pais, eles possam ter maior instrumentalização para, primeiro, entender o que é isso e, segundo, conseguir preservar a integridade das nossas crianças. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado por mais um programa, pelas participações pelo telefone. No primeiro bloco tivemos Regiane Soares, ela explicou esse novo universo das mulheres. E aqui comigo mais uma vez, Marcelo Pardo, falando dos comportamentos e dessas novas doenças do século XXI. Amanhã esperamos você em mais um programa Ação na TV. Então, até amanhã.